O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixá-la que ela se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. É vós, Senhor. Por favor, podem se sentar, vocês que aqui estão e também sejam muito bem-vindos, e vocês que estão nos acompanhando pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube. Prometo ser muito breve, o que não significa ser superficial. Cantamos no Salmo: na vossa justiça, guiai-me, Senhor. A justiça de nosso Deus, ela não significa aquilo que nós compreendemos como justiça na nossa história. A justiça na Sagrada Escritura significa aquilo que diz, faz. Aquilo que assume, cumpre. É aquilo que nós traduziríamos como um homem ou uma mulher de palavra. Na vossa justiça guiai-me, Senhor, porque, olha, o Senhor disse. Então, como o Senhor cumpre, eu novamente peço: me guie. Perdão. O que isso tem a ver com Coríntios e com o Evangelho? A comunidade de Corinto, como já vemos ao longo desses dias, é uma comunidade que começa a substituir Jesus como alicerce e colocar outras pessoas e outras coisas. E acontece uma coisa na comunidade de Corinto que era inconcebível para qualquer outro povo. No tempo de Jesus era inconcebível. Um jovem vivendo maritalmente com a mulher de seu pai. E o mais estranho, isso não criou nenhum embaraço, não criou nenhum incômodo com a comunidade de Corinto. Eles conseguiam ter uma prática que era rechaçada, inclusive pelos pagãos, e estava tudo bem. O que isso tem a ver? Porque a comunidade de Corinto, quando ela se diz uma comunidade de discípulos do Senhor, ela precisa estar atenta a cumprir o que o Senhor diz. Agora, como alguém pode cumprir o que o Senhor diz e ser motivo de escândalo até para aqueles que são completamente diferentes? É uma coisa inconcebível. Seria com as devidas proporções
Seria a mesma coisa que se nós aqui começássemos a fazer sacrifícios humanos. E achássemos que isso é normal, com as devidas proporções. Ora, como poderia se voltar para o Senhor nosso Deus e pedir que Ele os guiasse, se nem mesmo estavam dispostos a cumprir o mínimo que é ter atenção uns com os outros, para não permitirem que eles falem algo contrário do que o Senhor ensina? Tudo porque o alicerce já não estava ali mais. Jesus Cristo já não ocupava o lugar central. Na vossa justiça guiai-me, Senhor. Poderia inclusive ser um canto e um refrão ao longo de toda a semana. Senhor, que nós consigamos sermos justos, colocar em prática a sua palavra e viver conforme o seu desejo e o seu sonho. Se no dia de ontem tivemos a oportunidade de escutar Jesus dizer justamente assim: quem vem a mim, mas não coloca seu pai, sua mãe, seu irmão, seu campo, tudo que tem em segundo plano, não é digno de mim, nós nunca vamos entender a que Ele nos chama. Tudo porque, para cumprir a vontade de nosso Deus, principalmente num tempo onde tem tanta confusão e tantas polarizações, tantas brigas por coisas que, na verdade, são bem superficiais, nós nunca vamos entender o que realmente significa salvação. Porque, infelizmente, nós pensamos em salvação alguma coisa que aconteça após a morte. E, na verdade, aqui o que Paulo fica escandalizado e preocupado é que a comunidade de Corinto, já no seu tempo presente, começa a viver uma coisa que é triste e que já contradiz o princípio básico de salvação. Que é no tempo presente, eles não conseguem nem mesmo perceber o significado da história deles para a vida dos outros. Eles não conseguem nem mesmo ser um sinal de, olha, Deus deseja tantas coisas para nós, por que nós estamos vivendo assim? Deveria ser um refrão, Senhor, que eu consiga colocar em prática a sua palavra, para que eu simplesmente não impeça que o Senhor seja encontrado por muitos. E por isso, tem muito a ver com o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 1 a 11. No capítulo 4, Jesus vai à sinagoga, diz que o Espírito está sobre ele, que ele tem uma missão importante, mas que os seus compatriotas, os seus concidadãos, não estavam dispostos a acolhê-lo. Portanto, ele iria para outros povos, ele iria para outras regiões. Isso enfurece o povo de seu tempo. Ele vai à sinagoga e agora novamente sai. Ele vai à sinagoga, começa a ensinar, e um homem com a mão seca. E todos observam, porque já querem dar um jeito de calar aquele homem que fala o que nós não queremos. Eles querem calá-lo porque ele não contribui para os nossos interesses. Precisamos calar esse homem. Mas o que faremos? Então eles observam Jesus na sinagoga no dia de sábado, porque dia de sábado não poderia fazer determinadas coisas, a grande maioria dos trabalhos. E porque querem pará-lo. E Jesus, conhecendo seus corações, enquanto o observam, ele vê o homem com a mão seca e faz uma pergunta:
o que eu deveria fazer? Eu deveria simplesmente ignorar que ele precisa de algo ou precisaria fazer alguma coisa? É lícito fazer o bem ou deixar morrer? E esses seus oponentes, querendo acusá-lo, nada respondem. Jesus se levanta, chama o homem para o meio, que também se levanta, põe no meio de todos, aonde é possível ver, todos podem vê-lo. E só diz uma coisa: estende tua mão. O homem fica curado e todos ficam com ódio, com raiva e querem parar a Jesus. Vejam que coisa. Aqui nós temos um paralelo muito interessante. Porque enquanto Corinto não se escandaliza com algo que era horrível, inclusive aos olhos de todos os outros homens, nós também temos em nosso meio muitos que se escandalizam, não se escandalizam quando vemos o nosso modo de falar do Evangelho, a nossa omissão, a nossa inércia, a nossa indiferença, causando e acentuando um crescente contra-testemunho de Jesus Cristo. Isso não nos assusta. Mas nos assusta quando vemos alguém procurando fazer o que é certo, procurando fazer o que é o bem. Na primeira realidade, muitos encontram artifícios para dizer: não é possível isso. Como se, por exemplo, se nós acolhêssemos alguém que precisa de um apoio após cometer um assassinato. E com arrependimento, e tendo cometido esse crime, tendo que responder por esse crime, ser escutada, nós poderíamos hoje, no tempo presente, inclusive, ser rechaçados. Entretanto, nós somos tentados a todo tempo olhar para aqueles outros que fazem coisas muito piores, agressões, incentivam violência, roubo, e acharmos, a partir de nossas ideologias, que eles estão certos, dependem somente do que nos agrada. Não é isso que vemos no tempo presente? E sabem o que é interessante na narrativa do Evangelho? É o que, como disse, a justiça de Deus não é o fato dele falar e fazer? Jesus aqui, ele faz e fala e age conforme a sua missão. Meu querido, minha querida, muito simplesmente na sua vocação cristã, obediente à palavra, você faz todo o esforço para fazer a vontade de Deus indicada na sua palavra, ou você consegue também achar determinados caminhos aonde algumas coisas a gente não leva tão a sério? Ou ainda, olhamos para aqueles que precisam de nosso socorro, de nosso apoio, e não temos tanto comprometimento. Afinal de contas, por hoje não. É muito bom e muito fácil dizermos aos outros o que devem ser como cristãos. É fundamental e prioritário olharmos se nós estamos vivendo essa coerência. Porque atribuir a outros aquilo que é de nossa responsabilidade, isso é omissão ou não? Vemos muitos exigindo coerências de muitas pessoas, mas poucos se esforçando para colocá-las em prática. Se Jesus Cristo realmente ocupa o primeiro lugar na nossa história, peçamos a Ele viver na sua justiça e sermos guiados por Ele,
Porque, caso contrário, nós poderemos, inclusive, tentar parar o Senhor que faz o bem. E poderemos buscar justificar aqueles que contradizem o Evangelho. De pé, confiantes, apresentemos nossas preces.